Sequência de imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral da Amapá e seus magistrados. Havendo quórum, declaro aberta a 90ª Carmo Antônio, presidente em exercício do Tribunal Regional Eleitoral Tribunal da Amapá. Regional Eleitoral Na do tela, no Amapá, canto superior, a ser logo do realizada na TRAP, no modalidade canto inferior, híbrida, janela de e Libras com submeto à intérprete. apreciação ata da sessão anterior, perguntando se há alguma objeção. Não havendo objeção, está aprovada a unanimidade. Em julgamento número 1 da pauta, recurso eleitoral na representação 0600-099-2024, propaganda eleitoral negativa, origem Macapá, o relator juiz Rivaldo Valente, o recorrente é Coligação Trabalhando pelo Povo. E a doutora Amanda Lima Figueiredo pediu sustentação oral. O recorrente é Antônio Paulo de Oliveira Furlan e a recorrida Coligação Macapá da Esperança. Atuarão como vogais juiz Carlos Torque, juiz Anselmo Gonçalves, juíza Tina Souza e juiz Normande Souza. 93ª Sessão Judiciária Ordinária. Excelência, pela ordem, é o primeiro? Primeiro. Pois não? Desculpa, o pregão, Excelência. Imagem ampla do plenário. Coligação? Coligação Macapá da Esperança. Ok, não, tudo bem. O relator está com a palavra. Senhor presidente, eminente pares, Valdo Valente. Ele é branco, de cabelos parcialmente grisalhos, curtos, cortiços laterais. Os óculos de armação escura, tem barba escavada grisalha, traje toga preta. Trabalhando pelo povo, contesta a sentença proferida pelo juízo da segunda zona eleitoral de Macapá, recurso eleitoral na o representação, número improcedente do o pedido de processo representação especial por propaganda negativa 82.2024, entre parênteses, propaganda eleitoral negativa. Origem Macapá barra P, relator juiz Rivaldo Valente. Em síntese, que a coligação Macapá da Esperança, em sessão veiculada no dia 20/9/2024, ofendeu a honra do candidato, associando a práticas ilícitas em função de notícias de operações da Polícia Federal relacionadas à Prefeitura de Macapá, onde Antônio Furlan é prefeito e candidato à reeleição. Por tais razões, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, a fim de que seja considerado o conteúdo propagado pelo recorrido como ilícito, com a consequente aplicação de multa nos termos da legislação eleitoral. Contra razões, a coligação Macapá da Esperança sustenta que a inserção veiculada não extrapolou os limites da crítica política legítima, sendo baseada em fatos amplamente noticiados pela imprensa e que dizem respeito à administração pública, sem que houvesse ofensa direta à pessoa do candidato recorrente. Defende que as críticas são naturais no contexto eleitoral e que o conteúdo divulgado está protegido pela liberdade de expressão, não constituindo propaganda sabidamente inverídica ou degradante, que afastaria a alegação de propaganda negativa. Afinal, pugna pelo desprovimento do apelo. Dada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, destacando que, conforme a análise das provas apresentadas, as inserções mencionadas se referem a notícias de interesse público e não contêm elementos que demonstrem a intenção de caluniar, injuriar ou difamar o candidato. O órgão ministerial concluiu que não houve extrapolação dos limites da liberdade de expressão, tratando-se de críticas pertinentes ao debate político. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, a doutora Amanda Lima Figueiredo, pelo prazo regimental. Muito obrigada, senhor presidente, senhor relator. Na pessoa de vossas excelências, cumprimento aos demais membros da corte, a doutora procuradora regional eleitoral, doutora Sara, sempre bom revê-la, doutora Milene, na sua pessoa, cumprimento aos demais servidores dessa especializada, a quem tenho muito respeito. Usa leve maquiagem, batom rosa claro e traje toga preta. Trazendo exatamente o que
foi dito na propaganda guerreada. E vamos lá. Narrador diz: escândalo nacional, corrupção na prefeitura de Macapá, Polícia Federal tenta recuperar 10 milhões roubados. Empresário confessou a propina. O empresário: quem o senhor fala que ele pagou a propina na minha mão? Eu entreguei o dinheiro na mão dele, na época, 5% da medição. Isso para a pessoa acima do secretário, né? Que é o chefe dele. O narrador: passaram a grana para o chefe. Quem é o chefe? Acorda, Macapá. Esse é o teor da propaganda questionada. E aqui, tanto a sentença quanto o parecer do Ministério Público, com todas as venhas, dizem que se trata de crítica política, que se trata de liberdade de expressão e que não se está extrapolando, que isso faz parte do jogo eleitoral. É disso aqui que estamos a tratar. Afirmar a existência de corrupção, de desvio de 10 milhões de reais na Prefeitura de Macapá em cima de um vídeo extraído de um processo judicial. Não se trata de matéria jornalística, não se trata de matéria amplamente divulgada. Estamos extraindo um áudio e um vídeo de um processo judicial que apura calúnia apontada pelo empresário, e este vídeo está sendo tido, foi reconhecido pela sentença e foi mantido, e o Ministério Público entendeu que se trata simplesmente de uma proliferação, de uma reprodução de uma matéria jornalística, o que não é. Olha agora. A primeira situação que precisa ser observada. Não se trata de matéria amplamente divulgada. Não se trata de matéria jornalística. Ademais, houve a afirmação de que houve corrupção na prefeitura e que a Polícia Federal tenta recuperar 10 milhões desviados. E não que apura, não a apuração. Há, sim, um encaminhamento claro para imputar falsamente calúnia ao candidato. E não a instituição, não se trata. No jogo político, nós não temos instituição participante, nós temos candidatos, nós temos pessoas de candidatos, pessoas essas transformadas juridicamente em candidatos para fins eleitorais, mas não temos instituição participando. E aqui nós temos, sim, claramente a tentativa de se imputar calúnia a alguém. Isso não é propaganda negativa? Isso não é propaganda tendente a ofender? Diga-se de passagem, neste caso específico, não se trata de direito de resposta. Nós estamos falando, sim, de propaganda puramente negativa, de apontamento calunioso, que não foi trazido ao jogo de maneira aleatória. Volto a dizer, não se trata de reprodução de matéria jornalística, como foi aventado na sentença. Não se trata de liberdade de expressão, justamente porque nós temos a extrapolação do limite da liberdade de crítica e calúnia. Aqui nós temos crime, está escrito, corrupção na prefeitura, entrega de propina. E quem é o chefe? Acorda, Macapá. E isso com a imagem do candidato. Portanto, estamos sim diante de uma propaganda negativa, estamos sim diante de uma tentativa de imputar calúnia, e isso aconteceu dentro do jogo político durante a campanha, durante o processo eleitoral em Macapá. E aqui, a despeito de termos já ultrapassado o processo eleitoral, é importante o enfrentamento por esta corte, para que diga se esse tipo de matéria, se esse tipo de
atitude, se esse tipo de conduta é plenamente válida no jogo eleitoral. Sendo plenamente válida, teremos uma jurisprudência devidamente firmada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Mas não sendo, também teremos uma jurisprudência firmada no sentido de elevar o nível de campanha, para, sim, a crítica política, a apresentação de propostas, como assim determina a legislação eleitoral. E é exatamente isso que buscamos nesse momento. Volto a dizer, não se trata de pedido de direito de resposta. Se trata, sim, do reconhecimento de uma ilegalidade na propaganda que precisa ser enfrentado pela Corte Regional Amapaense. Por estas razões, pede-se o provimento do recurso com a aplicação da multa que a legislação prevê. Muito obrigada, senhores. Passa a palavra ao representante do Ministério Público. Com a palavra, a Procuradora Regional Eleitoral, doutora Sara Cavalcante. Boa tarde, advogada. Boa tarde, servidores. São brevíssimas as considerações que o Ministério Público tem a fazer nesse processo. Eleitoral, basicamente, rememora-se que as limitações que são estabelecidas ao direito à liberdade de expressão são medidas que são cuidadosamente adotadas pelo Poder Judiciário. Nós temos os exemplos que nós podemos importar da Corte Alemã, de Direitos Fundamentais, que trago alguns casos, não entendo não ser necessário trazer alguns casos, mas desde muito remotamente já se discute com muita cautela os direitos, a limitação ao direito fundamental à liberdade de expressão, porque se entende que é um direito que é essencial ao próprio exercer democrático, não apenas no período eleitoral, mas em todo o curso da cidadania. E faço isso para ponderar que não se verifica, num caso, nem uma situação que esteja ancorada na discussão da fake news, da questão da divulgação de notícias falsas. Na verdade, houve uma publicação de forma um pouco mais informal, mas que não perde seu caráter jornalístico e que, portanto, não merece uma reprimenda do Poder Judiciário, rememorando-se mais uma vez que as intervenções judiciais no direito à liberdade de expressão são sempre muito delicadas e precisam estar sempre precedidas de evidências suficientes de que esta liberdade de expressão foi exercida com exagero, o que também não se verifica. Ouvi aqui a sustentação da advogada, vi que foi falado em crime de calúnia. Na verdade, calúnia é um crime que se imputa a uma pessoa e não a uma instituição, que no caso aqui é a prefeitura. Então, dessa maneira, não se verifica nenhuma razão para que não seja desprovido o recurso. Com essas razões, excelências. Devolvo a palavra ao relator. Obrigado, senhor presidente. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade de recursão, conheço o recurso. Alguma objeção quanto ao conhecimento? Conhecida a unanimidade, Vossa Excelência pode prosseguir. Obrigado. A controvérsia gira em torno da alegada veiculação de propaganda eleitoral negativa com suposto conteúdo ofensivo à honra do candidato à reeleição, cargo de prefeito, senhor Antônio Furlan, por parte da coligação recorrida. A peça publicitária veiculada na inserção impugnada tem o seguinte conteúdo, abre aspas: escândalo nacional, corrupção na Prefeitura de Macapá, Polícia Federal tenta recuperar 10 milhões roubados. Empresário confessou propina. Passaram a grana para o chefe. Quem é o chefe? Acorda Macapá. Fecha aspas. De acordo com a jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral, para que se configure propaganda eleitoral negativa e ofensiva à honra, é necessária a presença de afirmações sabidamente inverídicas ou que extrapolem o limite da crítica política permitida durante o período eleitoral, conforme dispõe o artigo 243, inciso 9 do Código Eleitoral e o artigo 22 da Resolução do TSE 23.610. Além disso, a jurisprudência do TSE tem entendido que fatos divulgados pela imprensa, ainda que negativos, não autorizam o direito de resposta ou retirada de propaganda, desde que não se configure como mentiras deliberadas ou ofensas pessoais. Não vejamos. Trago aqui um julgado do TSE de relatoria da ministra Carmen Lúcia,
Isso vem só para ler o item relacionado à questão, que é o item 1, que diz o seguinte: fatos negativos noticiados na mídia não autorizam o direito de resposta no caso no qual não se comprove informações sabidamente inverídicas. Também há um julgado deste regional, de relatoria do juiz Romulo Araújo de Oliveira, que peço venha só para ler o item relacionado ao caso, que diz o seguinte: a veiculação de notícias amplamente explorada pelos meios de comunicação, ainda que em tempo pretérito, e de fatos de conhecimento público, assim como a utilização de tons contundentes para tecer comentários críticos acerca de candidatos em redes sociais, não configura propaganda política negativa a ensejar reprimenda por esta justiça especializada, na medida que consiste em mero exercício da liberdade de expressão. Analisando a transcrição da inserção e dos vídeos juntados pela recorrente, observa-se que o conteúdo das inserções faz referência às investigações e andamentos relacionados à Prefeitura de Macapá. Além disso, verifica-se que não há imputação direta ao candidato qualquer conduta ilícita, limitando-se a apresentar questionamentos de natureza política e administrativa, baseados em fatos de conhecimento público. Nesse sentido, as críticas apresentadas nas inserções, ao meu sentir, não configuram ofensas à honra do candidato, nem tampouco apresentam fato manifestamente inverídico, haja vistas tratarem-se de fatos amplamente divulgados pela imprensa local, tratando-se de críticas severas e incisivas, mas permitidas dentro do contexto eleitoral. Relevo notar que a liberdade de expressão é um direito fundamental, especialmente relevante no contexto eleitoral, onde o debate de ideias e críticas públicas a candidatas e candidatos são elementos centrais. Críticas, ainda que duras, desde que baseadas em fatos de interesse público e não desprovidas de veracidade, não podem ser cerceadas, pois fazem parte do processo democrático. No cenário político, é comum que fatos negativos ligados à gestão pública sejam explorados como parte da estratégia de campanha, especialmente quando envolve investigações ou críticas à administração de recursos públicos. Tal prática, ainda que desfavorável ao gestor, não caracteriza, por si só, propaganda ilícita, desde que as informações sejam apresentadas de forma verídica e sem deturpação dos fatos. O próprio Tribunal Superior Eleitoral já assentou que a veiculação de fatos reais e noticiados na mídia, mesmo que em tom crítico, está protegida pela liberdade de expressão e não pode ser reprimida, exceto se comprovada a intenção de difundir desinformação. Assim, apenas a divulgação de informações manifestamente inverídicas ou evidente abuso de poder pode justificar a interferência desta justiça especializada. Diante disso, senhor presidente, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo a decisão de improcedência da representação por propaganda eleitoral negativa nos termos da sentença de primeiro grau. É como voto, senhor presidente. Foco na parte central da mesa, com a palavra o juiz Carlos Torque. Boa tarde a todas e todas. Senhor presidente, eu acompanho o relator porque aqui também não identifiquei sabiamente falso a dar o direito de resposta e eventuais consequências para quem divulga informação. Há a investigação da Polícia Federal, todos sabemos, há aqui em tese uma confissão, se o judiciário vai ou não convalidar, mas em tese sim, expondo sobre atos de gestão e aí a informação de corrupção, pelo menos essa informação prestada por quem a declara. Então, não há nada aqui sabiamente falso para ensejar o pleito de provimento do recurso e, por tal razão, a sentença do juiz da Costa se mostra absolutamente correta, pelo menos no meu entendimento, acompanhando assim inteiramente o relator para negar provimento ao apelo. Juiz Anselmo Gonçalves. Senhor presidente, eminentes pares, senhora procuradora regional eleitoral. Foco no juiz Anselmo Gonçalves. Ele é branco, careca, usa óculos de armação escura e traz toga preta. O juiz que prolatou a decisão em primeiro grau e a manifestação já do desembargador Torque, acompanhando o voto do eminente relator, eu estou tendo uma compreensão diversa. O que a gente está vendo aqui não é só repetição de fatos noticiados na mídia.
Não é bem isso. O que tem aqui, o que está dizendo a propaganda impugnada é o seguinte: escândalo nacional, corrupção na Prefeitura de Macapá. Isso foi veiculado. Tranquilo. Polícia Federal tenta recuperar 10 milhões. Tudo bem, tranquilo. Isso foi noticiado, é fato público e notório. Mas agora vem uma situação que eu acho que precisa ser avaliada, com certa objetividade. Veja, empresário confessou propina, passaram a grana para o chefe. Ou seja, quando se fala, olha, passaram a grana para o chefe, e quando se fala da Prefeitura de Macapá, é claro, está subentendido que é o prefeito. Não precisa ser esperto para entender o que está querendo dizer aqui. Passaram a grana para o chefe. Quem é o chefe? Claro, é o prefeito. Acorda Macapá. Eu acredito que não houve a veiculação em nenhum órgão da imprensa dizendo que o prefeito teria recebido esse dinheiro. Passaram a grana para o chefe, isso aqui, na verdade, é imputação de uma conduta criminosa. A imputação de uma conduta criminosa não pode ser tratada como simplesmente um fato noticiado. Ninguém noticiou que o prefeito tinha verdadeiramente pegado esse dinheiro para si, das mãos de um empresário. Então, aqui eu acho que extrapolou, mas em muito. Aqui, na verdade, é a imputação de uma conduta criminosa. Então, aqui, para mim, extrapolou os limites de uma mera informação jornalística, a repetição de uma mera informação jornalística para dar ar próprio, de uma imputação criminosa. Então, com a devida vênia, eu vou divergir para dar provimento ao recurso. Foco no desembargador Carmo Antônio. Como vota a juíza Tina Souza? Senhor presidente, eminentes pares, doutora Procuradora Regional Eleitoral, tem para mim que o voto que se coaduna à minha razão de decidir é o que proferido pelo relator, por isso eu acompanho. Acompanha o relator, é isso? Sim, excelência. Juiz Normand de Souza? Eu também vou acompanhar, excelência, o relator. Decisão, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso no mérito por maioria, negou-lhe provimento nos termos dos votos proferidos, vencido o juiz Anselmo Gonçalves. Acórdão número 8503, publicado em sessão. Número 2 da pauta, recurso eleitoral na representação número 0600-110-2024, origem Macapá, relator juiz Normand de Souza, recorrente Coligação Trabalhando pelo Povo, recorrente Antônio Paulo de Oliveira Furlan, recurso eleitoral no direito de resposta, no número do processo 0600-110-14.2024, origem Macapá barra Pé, relator juiz Normand de Souza. Juiz Anselmo Gonçalves e juíza Tina Souza. Ordem, excelência, nesse processo eu creio que eu estou impedida. Imagem ampla do plenário. Então, está excluída por impedimento a juíza Tina Souza. É impedimento mesmo, não é suspeição? Sim, excelência, impedimento. O advogado é meu primo. Certo. Então, passo a palavra ao relator. Excelência, a coligação Trabalhando pelo Povo alegou que a coligação para fazer mais por você e Patrícia de Lima Ferraz, candidata a prefeita nas eleições de 2024, utilizaram o horário eleitoral gratuito para veicular propaganda negativa contra Antônio de Oliveira Furlan. Segundo a petição, foram feitas acusações de corrupção e falta de transparência durante a gestão do candidato, associando a investigações da Polícia Federal e sugerindo práticas de propinas em obras públicas da Prefeitura de Macapá. A petição menciona uma inserção veiculada na rede amazônica no dia 22 de setembro de 2024, às 5h17, em que foi afirmado: quando falta transparência, a corrupção toma lugar. A inserção se utilizou de manchetes jornalísticas e imagens de operações da Polícia Federal para insinuar que a gestão de Furlan era marcada por corrupção camuflada, sem, no entanto, ter apresentado provas das acusações. Desta forma, entendeu que a propaganda eleitoral ultrapassou os limites da crítica política, tornando-se difamatória, caluniosa e injuriosa,
o que fere diretamente a honra e a imagem do candidato Furlan. Diante dessas informações, pediu a concessão do direito de resposta, bem como a retirada da propaganda e a aplicação de multa por desobediência em caso de não retirar a propaganda. O juiz eleitoral da 2ª Zona de Macapá indeferiu o pedido liminar e corroborou o entendimento, negando a liminar, corroborou isso na sentença de mérito, quando afirmou que, aspas, releva notar que a liberdade de expressão constitui pilar fundamental de uma sociedade democrática, abrangendo não apenas as opiniões consideradas inofensivas, mas também aquelas que podem ser incômodas ou perturbadoras. O pedido de direito de resposta, se concedido em situações de mera crítica política, poderia gerar um efeito contrário ao que se espera de um sistema eleitoral democrático, restringindo a livre troca de ideias e empobrecendo o debate público. Fecha aspas. Esta decisão foi apresentado o presente recurso, com os mesmos fundamentos da petição inicial. A coligação recorrida se contrapôs, afirmando que não houve ofensa e a propagação de fatos inverídicos, desta forma, a se negar provimento ao recurso. Foi nesse mesmo sentido o parecer do Ministério Público com assento nessa corte, lembrando que foi antes da eleição esse parecer ministerial, tá certo? É o relatório, excelência. Foco na parte central da mesa, com a palavra Há esbarrando um pedido de sustentação oral, feito pela doutora Amanda Lima Figueiredo, que tem o prazo regimental para a sua sustentação. Em ambiente virtual, a advogada novamente, Amanda Figueiredo. Diferente do caso anterior, que se tratava de uma representação por propaganda negativa, neste caso específico é um pedido de direito de resposta. Então, entendo que há perda superveniente do objeto, já que não temos nenhum tipo de consequência pecuniária ou qualquer tipo de outra consequência, ao não ser se reconhecido, obviamente, a ilegalidade, a concessão da resposta que não é mais possível, por já ter se esgotado a eleição. Então, declino e peço reconhecimento da perda superveniente de objeto. Passo a palavra ao representante do Ministério Público Eleitoral. Excelências, na linha do parecer já... Com a palavra a procuradora eleitoral, doutora Sara Cavalcante. Entendo que é o caso apenas de reiteração. Palavra novamente com o relator. Eu vou pedir licença a todos. Eu estou fazendo voto aqui, não é longo, mas é nesse sentido que a advogada já defendeu, pela perda superveniente do direito de interesse processual, porque efetivamente só se pedir aqui o direito de resposta e, eventualmente, multa se não cumprisse a disposição de retirar. Como houve o encerramento do período eleitoral, chegou para nós em cima, do período, o parecer do Ministério foi até um dia antes, então tenho certeza que haveria sido diferente o parecer se tivesse transcorrido a eleição. Então, peço desculpas aí para não ler e por essas razões é que eu extingo o presente recurso pela perda superveniente do interesse de agir, sem julgamento de mérito, nos termos do 485-6 do CPC. Juiz Rivaldo Valente. Presidente, eu acompanho o relator pela perda superveniente. Juiz Carlos Torque. Realmente, senhor presidente, não conhecendo em razão da perda superveniente. Juiz Anselmo Gonçalves. Com o relator. Juíza Tina Souza. Com o relator, excelência. Desculpa. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, não conheceu do recurso pela perda superveniente, termo voto proferido pelo juiz relator. Acórdão número 8504, publicado em sessão. Não há mais processos judiciais. Eu declaro encerrada a sessão judiciária e, havendo quórum, já declaro aberta a sessão administrativa. Que também será realizada na modalidade híbrida e submeto à apreciação a ata da sessão anterior, perguntando se há algum óbice.
Não havendo, está aprovada a unanimidade. Em julgamento, o processo administrativo número 0600-130, 2024, origem Macapá, o relator é juiz Carmo Antônio, interessado, Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, assunto, proposição formulada pelo Ministério Público Eleitoral para a revogação do artigo 7º da Resolução número 610/2024, que dispõe sobre a implementação e o funcionamento do Juízo Eleitoral das Garantias, previsto na Lei 13.964, e a criação de núcleos regionais eleitorais das garantias no âmbito da Justiça Eleitoral do Amapá. Eu estive analisando a questão e percebi que nós tínhamos uma redação anterior e aí depois houve uma propositura de modificação e nessa modificação acabou sendo inserido esse artigo que agora o Ministério Público Eleitoral propõe que seja revogado. Então, feitas essas considerações, eu faço o seguinte relatório. Excelências, na sessão administrativa realizada ontem, a senhora Procuradora Regional Eleitoral, com assento neste tribunal, doutora Sara Cavalcante, apresentou proposição no sentido de revogação do artigo 7º da Resolução TRAP, número 610, de 26/9/24, que dispõe sobre a implementação e funcionamento do Juízo Eleitoral de Garantias. E o referido artigo está assim redigido. Perante cada um dos núcleos regionais eleitorais das garantias, funcionará promotor eleitoral designado para a serventia eleitoral. Como esclareceu na oportunidade a doutora Sara, a princípio, não haveria qualquer dificuldade na compatibilização do dispositivo com o princípio do promotor natural. Contudo, o texto poderia, em alguma medida, sugerir que haverá um promotor que oficie especificamente em cada um dos núcleos regionais das garantias, o que fugiria à competência regulamentar desse tribunal. Assim, o Ministério Público Eleitoral entendeu que não há necessidade desse tribunal regulamentar a atuação das promotorias, razão pela qual propôs a revogação do dispositivo. E, feito esse relatório, excelências, eu percebi que na redação anterior, a redação anterior era mais feliz. A redação era mais ou menos o seguinte: perante cada um dos núcleos regionais de garantia, funcionará um membro do Ministério Público nos termos do artigo 72 da Lei Complementar número 75/1993. Então, a minha proposta é para que não haja uma lacuna, que a gente possa inserir essa redação na nossa resolução. E, por isso, eu quero escutar os meus colegas. Juiz Carlos Torque. Acompanho esse entendimento seu para retornar ao texto anterior ao atual. Juiz Anselmo Gonçalves. Senhor presidente, na verdade... da lateral direita, com a palavra na verdade, vamos trocar Anselmo 6 por meia dúzia, tá? Porque o artigo 7º aqui não está designando nenhum membro do Ministério Público, pelo contrário, está dizendo aqui, designado, ou seja, pelo próprio Ministério Público. É o próprio Ministério Público que faz a designação para a serventia eleitoral, não é o Tribunal Regional Eleitoral. Eu não vejo nenhuma imperfeição nisso aqui. Tá? E em que modo, de que medida poderia estar havendo intervenção na liberdade de designação por parte do Ministério Público Eleitoral. Mas se for... É por questão só de preciosismo, de rigor técnico, então eu não me oponho à alteração da redação, embora que eu disse anteriormente, nós estamos trocando 6 por meia dúzia. Anselmo Gonçalves. Juiz... Desembargador Carmo Antônio. Eu penso que... Juíza Tina Souza. Excelência. Isso, juíza Tina Souza. Obrigada, excelência. Eu também não me oponho pela alteração. Ela é branca, de cabelos castanhos. Juiz Normando Souza. Eu vou acompanhar a nova redação. Eu penso que a doutora Sara concorda, que ela atende, né? Sim, excelência, porque quando se faz a alusão à serventia, parece estar se referindo ao núcleo. E, salvo engano, o núcleo não é só uma zona, né? O núcleo não, pode estar não é só uma zona. Todas zonas. Então, eu concordo com a nova redação. Juiz Rivaldo Valente.
De acordo com a proposição, senhor presidente. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, à unanimidade, aprovou a resolução que altera o artigo 7º da Resolução 610 de 2024, a qual dispõe sobre a implementação e funcionamento dos juízes eleitorais das garantias e a criação dos núcleos eleitorais das garantias no âmbito da Justiça Eleitoral do Amapá, nos termos do voto do juiz relator. Comunicações e proposições, eu não tenho. Juiz Carlos Torque? Também não, senhor presidente. Juiz Anselmo Gonçalves? Nenhuma, senhor presidente. Juíza Tina Souza? Nenhuma, presidente. Juiz Normande Souza? Também nenhuma. Juiz Rivaldo Valente? Sem comunicação, presidente. Não havendo nada mais a tratar, eu declaro encerrada essa sessão administrativa. Amanhã não. Depois de amanhã teremos sessão? Depois de amanhã. Então, amanhã não teremos sessão e já os convoco. Eu estarei em Brasília na quarta-feira, participando de um evento, e aí eu vou pedir, se eu não tiver condição de participar, eu vou pedir ao meu colega Carlos Torque que possa presidir, tá bom? Se eu não tiver envolvido com as atividades da Justiça Eleitoral, eu estarei presente, mas se não, eu já estou justificando, tá? Porque o evento lá, eu vou sair amanhã, não, amanhã é quarta? Eu vou sair na quinta-feira, às 3 da manhã, e como eu tenho reunião com os juízes na sexta-feira, então eu vou de madrugada, volto naquele voo que retorna à madrugada para estar aqui. Então, é bem provável que eu ou esteja envolvido com os compromissos lá perante os tribunais superiores, ou então em deslocamento até o aeroporto. Então, qualquer coisa, os colegas já saberão que eu não estarei presente por esse motivo. Então, eu agradeço a presença de todos e já os convoco para a sessão de quinta-feira. Muito obrigado. Imagem ampla do plenário. Sequência de imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e seus magistrados.